Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo, adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de receber honra, glória, louvor e adoração com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Aleluia. Você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para sempre seja louvado e adorado, glorificado, aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar meditando em Mateus, no seu capítulo 26, aleluia, glória a Deus. Mateus, no seu capítulo 26, versículo 40, glória a Deus. Mateus 26, versículo 40, diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Jesus estava com seus discípulos no Getsêmani, aleluia, glória a Deus. E ele se afastou um pouco, aleluia, dos seus discípulos, porque ele queria orar ao Pai, falar com o Pai em oração. Ele estava com a sua alma muito angustiada, pois ele sabia que já estava chegando a sua hora de enfrentar a cruz do Calvário, de cair nas mãos dos homens, dos soldados romanos. E o Senhor sabe que o homem, ele não tem temor a Deus, ele não tem misericórdia. Então Jesus sabia que iria ser grande o seu sofrimento, a sua dor. E ele então angustiado, ele queria ficar sós com o Pai. Ele se afastou, aleluia, um pouco dos seus discípulos e prostrou e começou a orar ao Pai, chorando, angustiado, aleluia, aramanai, pedindo ao Senhor, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, para que eu não venha bebê-lo. E orando ao Senhor, angustiado, ele volta novamente aos seus discípulos, e no versículo 40, e voltando para os discípulos, ele achou os discípulos dele dormindo. Pedro estava dormindo, aleluia. Pedro, os dois filhos de Zebedeu que o acompanhou, aleluia, estavam dormindo, aleluia, glória a Deus. E voltando para os discípulos, achou dormindo. E ele então disse para Pedro, dizendo: Pedro, então nem uma hora pudeste vos vigiar então comigo? Pedro, nem uma hora você pode vigiar comigo. Você pode estar acordado, despertado, Pedro, orando comigo, junto comigo. Aleluia, glória a Deus. E eu achei tão interessante quando eu fui deitar ontem para me dormir. Aleluia. Veio essa voz. O Senhor me trouxe nesse versículo. Nem uma hora podeis vigiar comigo. Aleluia, glória a Deus. O espírito está pronto, está forte, mas a carne, ela é fraca. Aleluia, glória a Deus. A carne está cansada, a minha carne está cansada, a sua carne está cansada. A sua carne está fraca, a minha carne está fraca, o nosso espírito está forte. Nosso espírito está fortalecido em Deus. Aleluia. Está animado em Deus. O nosso espírito quer ficar acordado com Jesus, adorando a Jesus, orando com Jesus, na presença de Jesus. O nosso espírito quer. Aleluia. Mas a nossa carne, ela está fraca.
Aleluia, glória a Deus. E nós não conseguimos, assim como Pedro, ficar acordado sequer 1 hora em vigília com o Senhor, em oração com o Senhor, na presença do Senhor. Aleluia. Pedro, então nem 1 hora pudeste vos vigiar comigo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 41, vigiai, Pedro, e orai, para que não entreis em tentação. Nós devemos vigiar e orar, estar em vigília com o Senhor, orando. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor, para que nós não venhamos entrar em tentação, porque a tentação vem, o inimigo das nossas almas, a todo tempo ousa nos tentar, para que nós venhamos cair em tentação e pecar contra Deus. Mas aquele que está em vigilância, em oração, ele não pode, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não pode, ele não consegue levar essa pessoa que está vigiando em oração a cair em pecado. Aleluia, a pecar contra Deus. Por isso, o versículo 41, Jesus fala para Pedro e para Tiago, os 2 filhos, né, de Zebedeu, dizendo: vigiai e orai para que vocês não venham entrar em tentação. E aqui ele fala, o espírito, na verdade, está pronto. O espírito de Pedro, dos 2 filhos de Zebedeu, estavam prontos. Aleluia. Mas a carne deles era fraca, cansada. Eles haviam andado o dia todo e era a pé que Jesus andava com seus discípulos. O dia todo era no sol quente que Jesus andava com seus discípulos de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, falando da salvação, levando o povo ali a conhecer Jesus e se arrepender dos seus pecados. E eles estavam então cansados, e a carne venceu ali Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Porque Jesus foi orar e eles, ao invés de estar orando com Jesus, vigiando ali Jesus, aleluia, glória a Deus, como soldados postos a pontos na torre de vigia, eles estavam dormindo. Aleluia, Jesus se retirou novamente depois de falar isso. Se retirou-se novamente e orou novamente. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faz então a tua vontade. Aqui o Senhor, aleluia, já orou a Deus de outra forma. A primeira vez ele orou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Depois ele voltou e disse, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Meu Pai, se não for possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, então faz a tua vontade. Aqui ele já entregou, Jesus já se entregou à vontade do Pai, à vontade de Deus. Por quê? Porque ele achou ali Pedro e os seus 2 discípulos dormindo. Aleluia, glória a Deus. Fracos. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor é amor. E ele viu ali que realmente ele precisava enfrentar a cruz pesada. Aleluia. Para salvar Pedro, os dois filhos de Zebedeu, para salvar a humanidade. Porque a humanidade era fraca. A humanidade é fraca. Aleluia. A humanidade se deixa pender muito para a carne, para os prazeres e para a vontade da carne. E se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, todos nós, aleluia, cairíamos ali em tentação, íamos para o inferno, perderíamos a nossa salvação. Foi por amor que ele então se rendeu à vontade do Pai. E aí ele voltou novamente aos seus discípulos e os achou outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados de sono e eles não deram conta, eles eram fracos.
E mais, deixando-os novamente, ele foi orar pela terceira vez. Quando Jesus voltou ali pela segunda vez e viu eles dormindo, o Senhor já não falou mais nada. Ele foi orar novamente pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos, aí despertou eles, dizendo: ainda dormis e repousais? Aí ele voltou de novo e falou: vocês ainda estão dormindo e repousando? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor está se aproximando. O Senhor então ali dá uma ordem para eles com uma voz firme, de autoridade, dizendo: levantai-vos. Chegou minha hora de ser entregue nas mãos dos pecadores. O traidor está se aproximando. Aí eles se levantaram. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O Senhor, Ele te entende. Ele te compreende. E Ele é amor. E Ele paga o preço por você, porque Ele pagou o preço pelos seus discípulos, pela humanidade, enquanto eles estavam dormindo. Aleluia, glória a Deus. Enquanto eles estavam repousando. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Hoje é domingo, levantai-vos. Levantai, vocês ainda estão dormindo, vocês ainda estão repousando. O traidor está vindo, está se aproximando. Aleluia, glória a Deus, é tempo de despertar, de levantar, de estar de pé como soldados na torre de vigia. Aleluia, glória a Deus, levantai-vos. Procura o tempo mais próximo da sua casa e vai adorar o Senhor. Desperta, o traidor está vindo. Aleluia, não deixa ele pegar vocês dormindo, repousando, não. Vai adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E você vai ser abençoado, sua família também. Sua família não tem força para buscar, não. Vai buscar para sua família. Vai pagar o preço para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo. Levanta. Aleluia, o traidor está vindo, ele veio matar, roubar e destruir. Aleluia, mas esteja vigilante em oração. Aleluia, ará, suribiandaраmanai. Assim você vai ser abençoado, sua família também, você vai receber combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Jesus Cristo te ama.